Bom, agora falando sobre economia, saiu o Boletim Focus do Banco Central, toda segunda-feira as projeções do mercado. Quais as novidades, Denise Campos e Toledo? Olha, Tiago, eu acho que a novidade mais importante é que o mercado, mais uma vez, reduziu o tamanho do tombo da economia brasileira neste ano. O mercado financeiro cortou a projeção de queda do PIB de 5,95% da semana passada, que já tinha caído abaixo dos 6% pela primeira vez, agora para 5,77%. Então, o mercado com uma expectativa mais favorável quanto ao ritmo de retomada, agora nesse segundo semestre, já que o segundo trimestre foi dos piores. Abril é considerado ainda o pior mês. A gente viu depois uma recuperação lenta em alguns setores. O comércio até surpreendeu com uma reação mais forte, mas ainda tem algumas preocupações aí quanto ao ritmo de recuperação, o quanto que isso pode assegurar de melhoria dos indicadores. Não dá para confiar naquela recuperação em V que se imaginava. A equipe econômica ainda trabalha com essa possibilidade, aliás, considera uma queda menor na faixa de 4,7%, mas a gente tem vários indicadores que vão sair nesta semana que podem ajudar a formar uma projeção talvez um pouco mais segura quanto ao comportamento nesse segundo semestre. Um dos dados que pegam muito é em relação ao mercado de trabalho, e nesta semana nós teremos o CAGED e a PNAD também do IBGE. Outro destaque do relatório Focus foi o corte da projeção de inflação, caiu de 1,72% para 1,67% a projeção do IPCA deste ano, e esse novo corte tem relação com o IPCA 15, que foi divulgado na sexta passada e surpreendeu positivamente. O mercado financeiro trabalhava com a variação acima de 0,5%, e a alta foi de 0,30%, com deflação de alimentação. Então, isso mexeu com o humor do mercado também em relação à inflação e reforça aquela aposta quanto a mais um corte da taxa básica de juros da próxima reunião do Copom, que vai ser agora no mês de agosto. O mercado conta com a possibilidade de a Selic cair para 2%, vai continuar acompanhando. O que se percebe é que no varejo, pelo menos, não há um impacto muito forte do repasse da alta do dólar acumulada desde o começo do ano. No atacado, isso está ocorrendo, vários preços subindo, os IGPs rodando um patamar muito acima dos índices de preço ao consumidor, mas no varejo, essa referência para a meta da inflação continua muito bem comportada, inflação em 12 meses rodando abaixo do piso da meta, abaixo de 2,5%, Thiago. E rapidamente, Denise, o mercado, como é que está abrindo essa segunda-feira, essa semana? Há muita instabilidade no exterior, ainda preocupações com relação à tensão entre Estados Unidos e China, preocupações também com esses dados que a Mariana Jangiacomo trouxe de aumento dos casos dos Estados Unidos de coronavírus, essa possibilidade de um novo fechamento da economia americana. E em relação aos Estados Unidos, havia expectativa de uma recuperação em V, com dados bem melhores de mercado de trabalho. Na semana passada já houve uma frustração com um aumento de novo no número de pedidos de seguro-desemprego. Nesta semana sai o PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos, também na zona do euro, tem reunião do Federal Reserve, tem definição sobre pacote de estímulo. Então o mercado em clima de expectativa, a maior parte das bolsas no exterior opera em queda, e o dólar também em queda aqui no Brasil, recua 0,48, a cotação de venda do comercial está em R$ 5,18. Ô Denise, aproveitando você aqui, as baixas no Ministério da Economia, saída de peças importantes, isso pode comprometer o cenário econômico? O mercado pode reagir mal? O que você espera dessas mudanças? Olha, em princípio não tem uma grande alteração. Nós tivemos a mudança aí na direção do Banco do Brasil. Isso parece ter mais um caráter ideológico, que Rubem Novaes era indicado, era do grupo mais ideológico do governo, de apoio. Ele estava se sentindo desconfortável com determinadas ações. O mercado não viu nada de muito relacionado à economia diretamente ou interferências do governo na gestão do Banco do Brasil. O governo tem se aproximado ao chamado Centrão, tem deixado de lado o grupo mais ideológico. Isso tem sido bem visto pelo mercado financeiro, pela formação de uma base de apoio do governo, que pode ajudar, inclusive, com a tramitação de reformas importantes no Congresso, reforma tributária, reforma administrativa, se o governo apresentar, e concessões e privatizações. Então, não houve grandes alterações. Caio Megali também está deixando o Ministério da Economia, assim como já tinha acontecido com Mansueto. Mansueto teve uma transição bastante tranquila, porque ele já vinha falando desde o começo do governo que ele ficaria apenas temporariamente, e Caio Megali agora está dando a entender que ele acha que tem de haver uma renovação no governo
e ele quer partir para a iniciativa privada novamente. Agora, o mercado está observando muito os passos do governo em relação ao ajuste fiscal, porque há pressão de gastos de todos os lados, auxílio emergencial, renda família, a Bolsa Família, o novo programa que o governo deve lançar. Então, é ver qual o compromisso que o governo terá, especialmente com a manutenção do teto dos gastos. É o compromisso em retomar esse foco no ajuste fiscal a partir do ano que vem. Então, isso vai ser observado. Não são exatamente os nomes, pelo menos os nomes que trocaram até agora. Isso não interfere muito na estrutura da política econômica que se espera do governo. Denise Campos de Toledo volta ao longo da nossa programação com mais economia. Até já, Denise.